Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa mentoria dessa noite, né? Essa quarta-feira, mais uma mentoria aqui do Fábrica de Síndicos. Estou vendo aqui já várias pessoas conectando aí, Vânia Valdez, a Dani Rodrigues, a Tina, a Vera Lúcia, sejam todos bem-vindos, e os outros que devem estar chegando por aí também, né? Já recebam o nosso abraço. Pessoal, nós hoje temos um assunto bem interessante, né? E inclusive veio a calhar com o pedido de um dos nossos alunos, acho que o William, o que fazer, né, se o meu condomínio está endividado, né, ou meu condomínio está endividado, o que eu faço? Bom, existe bastante dúvida a respeito, porque o que nós vemos, vamos pegar alguns exemplos aqui. Pegar o caso do condomínio da Daniele Rodrigues, que a síndica gastou o que quis, o que não quis, fez com que a conta ordinária, que era positiva, ficasse negativa, utilizando o fundo de reserva. Vamos pegar um outro caso. Condomínio da Tina, o síndico utilizou o dinheiro que era arrecadação para pagar a conta de água em atraso, de um rateio que foi feito, ele utilizou esse dinheiro para pagar contas ordinárias e fazer benfeitorias. E o condomínio está devendo um montão de conta de água. Pegar o caso do Maciel, uma dívida que ele postou para nós aí, ele abriu isso para nós, né, no grupo, 376 mil reais, a dívida do condomínio onde ele mora, com água, 7 contas de água em atraso, se não me engano, ia para a 8ª, dentre elas 2, além disso eles pagam 2 parcelamentos, fora a conta de água do mês. Bom, quando a gente vê todo esse imbróglio, a gente fala, e esse último sim, né? Então, aqui eu quis mostrar para vocês exemplos de um condomínio realmente endividado e um condomínio que está começando o caminho de se endividar. Então, o que fazer numa situação e o que fazer em outra, né? A diferença de um condomínio que tem inadimplente, ele é um condomínio endividado? Não, ainda não. Eu posso ter uma certa inadimplência e não ser necessariamente um condomínio endividado, né? Então, é importante deixar isso bastante claro, né, aqui na nossa mentoria, porque seja você um síndico, seja você membro do grupo gestor, você precisa ter essa noção para saber o que você vai fazer. E se você é o condômino, você também precisa ter a noção correta do que o síndico pode fazer. E a minha preocupação aqui é essa, porque muita gente acaba nos procurando para dizer, olha, o síndico está tomando decisões lá e eu não sei o que vai acontecer, está muito esquisito, né? Então, a gente ouve coisas nesse sentido. Por exemplo, essa semana, a Marilene nos procurou, ela nos acompanha nas redes sociais, ela falou, David, ela é do litoral de São Paulo, e ela falou assim, aqui tudo acaba em pizza. Infelizmente, tudo acaba em pizza. O síndico aqui, ele não presta conta faz 2 anos, porém ele tem um apoio dos condôminos. E agora ele está falando que vai fazer aqui um rateio para fazer uma pintura na fachada do prédio, e mesmo assim o pessoal vai apoiar. Bom, nós orientamos, como sempre fazemos. Infelizmente, ela não fez o que tinha que ser feito em relação ao engajamento que a gente já orientou. Resultado, o síndico saiu de lá com aprovação dos 2 anos que ele não prestava contas, tá?
e além de sair de lá com a aprovação dos 2 anos que ele não prestava contas, ele ainda conseguiu aprovação não de um rateio, mas aprovação de uma obra de pintura da fachada que ia sair do fundo de reservas. E a gente percebe que numa situação dessa, o condômino que quer fazer a coisa certa, ele fica com dúvida, ou o conselheiro que quer fazer a coisa certa, fica com dúvida. Então, se você é o síndico e tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma ação, porque o seu condomínio está endividado, siga o que a gente vai falar hoje. Se você é o conselheiro, siga o que será dito hoje. E se você é o condômino, fica atento para orientar teu síndico a seguir o que a gente vai falar, porque senão vocês vão ter problema. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai fazer uma continha rápida aqui, para vocês entenderem a diferença de um condomínio que tem inadimplência, mas ainda não está endividado. Mas a preocupação que a gente tem no módulo financeiro é um dos itens que eu comento, mas eu percebi que nós comentamos isso várias vezes aqui, inclusive nessa semana, nós tivemos aqui postagens falando sobre essa questão financeira. Por isso, juntando com o pedido do Wilson, juntando com pedidos anteriores, a gente colocou em pauta nessa mentoria responder essa questão de uma vez por todas, ajustar a informação para você ter conhecimento e, com conhecimento, fazer como a Daniele Rodrigues fez, que foi para uma reunião de conselho, onde a síndica queria rateio, e juntos com os conselheiros conseguiram mostrar que não era o melhor caminho. Então, o objetivo de orientação é essa. Vamos lá? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Estou compartilhando para vocês aqui um Excel básico, simples, está limpo, e eu vou fazer aqui então para vocês o seguinte, vamos lá. Vamos colocar aqui a arrecadação por unidade, vamos colocar aqui total de unidades, arrecadação mensal, vamos colocar aqui uma outra informação, então, vamos pensar que o nosso condomínio cobra R$500 por unidade, total de unidades, vamos colocar aqui 264 unidades. Vamos multiplicar aqui para saber qual seria a nossa arrecadação total. Deste valor, vamos definir aqui ordinária e vamos definir aqui fundo de reserva. Vamos colocar 5% no fundo de reserva, 95% para ordinária. Ok. Então, nós temos aqui, rapidamente, um cenário onde nós estamos vendo qual é a situação, né? Qual é a situação de receitas do condomínio. Então, vamos pôr aqui receitas, ok? E agora, nós vamos, deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais, acho que assim fica melhor de ver, ok. Então, agora, a gente vai dizer o seguinte, bom, o meu condomínio, eu não vou aqui falar de despesas neste momento, mas eu quero falar aqui que ele tem uma inadimplência. Então, vamos colocar aqui que a inadimplência do condomínio, lembrando, inadimplência, você tem inadimplência nominal e você tem a inadimplência acumulada, tá? Então vamos falar aqui da nossa inadimplência acumulada, e essa acumulada é no ano. Atenção para isso. Esses dias eu estava conversando com o João Ramos e mostrando essa diferença, a inadimplência que começa do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do corrente ano.
ou a inadimplência aqui do ano fiscal daquela previsão orçamentária, ok? Você pode fazer duas formas essa interpretação. Vamos lá, só um momentinho, ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Ok, voltando. Então, inadimplência acumulada. Vamos dizer que existe uma inadimplência acumulada que hoje é de 6%. Tá bom? Então, vamos colocar aqui uma inadimplência nominal de 6%. Antes que eu ponha errado. A inadimplência nominal é aquela que acontece todo mês. Todo mês, 6% deixa de ser recebido. Vamos lá. Pronto. Então, o que nós estamos tendo agora? Nós estamos tendo aqui que 7.920 deixará de ser recebido todo mês. Vocês sabem, na nossa aula, na área de membros, na mentoria, nós já discutimos o que fazer com inadimplência. Não é o foco hoje. O foco neste momento é mostrar para vocês como você vai entender se seu condomínio é um condomínio que tem inadimplência ou é um condomínio endividado. É esse aqui o objetivo. Então vamos lá, vamos falar que você tenha no caixa do condomínio, caixa. Então o que é caixa? É banco mais o caixinha interno, tá? Então quando a gente fala aqui, quanto você tem disponível, tá? Disponível em caixa da conta ordinária. Por que eu estou separando aqui da conta ordinária? Porque se tem dinheiro no caixa, mas ele é do fundo de reservas, você não pode utilizar. A não ser que seja para alguma urgência. A não ser que seja deliberado pelos condôminos através de voto. Senão, não pode usar. Então, vamos lá. Vamos falar que nós temos em caixa o valor de 35 mil reais. Ok? A regra que eu sempre utilizo é o valor que você tem em caixa, ele consegue suprir quantos meses de inadimplência? Porque vai chegar uma hora que essa inadimplência ela vai comendo o seu caixa. Então, quantos meses de inadimplência? Tá bom? Então, vamos lá. Se nós fizéssemos uma conta, e aqui eu estou entendendo que no final do mês ficou 0 a 0, tá claro? No final do mês, ó, era para receber 132 mil, não recebeu, 7.920 aí não pagou, desse valor, 95% do recebido, que é da ordinária, foi totalmente gasto com as despesas e não sobrou nada, ficou no 0 a 0 no mês. Ficou faltando esses 7.920. Então, qual é a conta que você faz? Se está no 0 a 0, é fácil. Porque o 0 a 0 já demonstra que você não vai ter problema de caixa. O problema é quando fica negativo. Então, quando fica negativo, você vai somar o valor da inadimplência e o valor que fica negativo. Então, vamos fazer essa conta aqui separadinha para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos dizer que o meu resultado mensal, ele é negativo em R$ 5.800. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu deixei de receber 7.920 e estou negativo em 5.800.
Eu tenho, então, um total, vamos baixar aqui um pouco mais, eu tenho um total aqui de, total acumulado não, total da falta de caixa, na ordem de 7.920 mais 5.800. Está faltando 13.720 todo mês. É isso que vai, ele está alertando aqui. O alerta de caixa, ele passa a ser o quê? 35 mil, que é o total que você tem, dividido pela tua falta de caixa. Olha só, então, alerta de caixa. Isso significa, então, que você tem 2,5 meses, 2 meses e meio. Eu falo no meu curso, eu explico, né, no curso, que se este número for menor que 3, é menor que 3 meses, você tem um grande problema de fazer com que o seu condomínio passe de um condomínio inadimplente para um condomínio endividado. Então, ele vai deixar de ser um condomínio inadimplente e ele vai passar a ser um condomínio endividado. É muito importante vocês entenderem isso. David, olha, o meu resultado mensal não é 5.800, é 2.800 negativo. Você está, então, com 3,26. O que significa isso? Você não tem uma preocupação, você não tem o risco do seu condomínio se tornar inadimplente antes de 3 meses. Por que 3 meses? 3 meses é um tempo mais do que suficiente para que você possa fazer um trabalho de reduzir despesas aonde puder, de conscientizar condôminos e de equalizar o caixa, seja ele através da cobrança dos inadimplentes, seja ele através do aumento da taxa condominial ou rateio. Tá bom? Então, esse é o caminho. Então, vocês fiquem bem atentos a isso aqui. Então, de novo, percebam que quem faz muita diferença, né, é a questão da inadimplência nominal, que é aquela inadimplência que mensalmente ela deixa de ser paga, é o resultado mensal, faltou 2.800 esse mês, vocês viram que se faltou 2.800, mas faltou 5.800, olha a total diferença, ele vai ser pior. David, faltou 10 mil reais. Olha só o que vai acontecendo, o teu alerta de caixa vai ficando cada vez pior. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, esse teu dinheiro disponível, que eu vou colocar aqui em verdinho aqui para nós, né? Esse dinheiro disponível, 35 mil, ele só dura um mês, quase 2 meses, né? 1,95. Por 2 meses você tem dinheiro para passar essa crise, ou seja, corre, meu filho, faz alguma coisa, senão seu condomínio vai virar um condomínio endividado. Condomínio endividado é aquele que não paga as contas. Então, de novo, voltando lá no exemplo do nosso amigo Maciel. O condomínio tem mensalmente 45 mil de água para pagar. Mas ele tem mais 20 e poucos mil de parcelamento. Automaticamente, ele tem 60 mil para pagar. E o condomínio não arrecada isso. O condomínio dele lá está arrecadando menos. Vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Porque claramente o valor mensal do fechamento de caixa, mais a inadimplência que é gerada todo mês, ela já comeu faz tempo esse caixa. Só que o síndico não fez nada por meses, anos. Como ele não fez nada por meses, ele está rolando dívida. Qual é a forma dele rolar dívida? Se endividando cada vez mais. Então, ele deixa de pagar uma conta de água de 45 mil
paga o parcelamento de 20 e poucos. No outro, passa mais um mês, aí passa 2, passou 6 meses. A empresa de água vai e fala, vou cortar a água. Ele fala, faz mais um parcelamento. Então ele vai rolando dívida. É o pior jeito de resolver o problema de um condomínio endividado. Tá certo? É o pior jeito. Por quê? Não se resolve o problema dessa forma. Eu gosto muito de um exemplo de um dos nossos associados, o Manuel, do condomínio Onyx. O Manuel, ele pegou o condomínio com problemas de caixa, ele pegou um condomínio endividado. O condomínio era negativo todo mês, inadimplência alta, várias unidades na Caixa Econômica e a Caixa não pagava, e também tinha outras que estavam inadimplentes. O condomínio não fechava a conta mensalmente. Para vocês terem uma ideia, a empresa que estava cuidando, a administradora que estava cuidando na época, ela fez o seguinte, ela combinou, né, com a empresa que fazia parte de instalação de câmeras, eles combinaram de investir as câmeras, eles dariam as câmeras em troca de um pagamento mensal. Poxa, quem é em sã consciência que olha para um condomínio que não fecha as contas mensalmente e fala, não, eu vou financiar o projeto de câmeras para vocês? Alguém que está fazendo algo muito errado, que vai ganhar muito com isso. A questão é que a administradora ganhava com isso. A administradora é que fazia a rolagem da dívida. Ela, com ciência da síndica da época, ela pegava o valor e ela rolava. Ela pegava o valor e rolava. Por quê? Porque ela mesmo fazia aporte, ela mesmo emprestava, ela mesmo investia e depois ela cobrava quantos juros bem entendia. Então, esse tipo de situação faz com que um condomínio gere grandes problemas. Quando o Manuel assumiu, ele falou, pera lá, vamos arrumar a casa. E aí ele fez aquilo que todo bom síndica tem que fazer, que é aonde a gente pode enxugar a despesa para tentar equacionar sem ter que fazer o rateio, sem ter que aumentar a taxa condominial. Foi isso que ele fez. Ele não aumentou a taxa condominial, ele fez o rateio. O primeiro ano ele organizou todo o condomínio, pagou o que devia, pagou todo mundo que devia, deixou os contratos em ordem, e hoje o condomínio está totalmente no azul. Um condomínio que tem hoje aproximadamente R$130 mil no fundo de reservas em investimento. Um condomínio que era deficitário, estamos falando de 3 anos atrás, agora está positivo. Isso tem alguma mágica? Não tem mágica, é gestão. É a decisão de alguém que não quis empurrar com a barriga, não quis deixar para depois, que ficou atento aos sinais que a gestão financeira dá. É claro, ele trocou administradora, ele trocou portaria, ele trocou o pessoal da limpeza, ele trocou... ele fez uma série de trocas, gente, uma série de trocas. E teve problemas pelo caminho, teve problema de estourar encanamento, ter uma conta de água que veio exorbitante, porque tinha cano de água estourado embaixo da terra, ele teve problema ele teve que investir em melhorar o salão de festa, ele teve que pôr a academia. Então, deixa eu ligar aqui a tomada, pronto. Então, ele teve que fazer coisas no condomínio que ele não estava esperando. Mas Deus foi bom também, por um lado, uma unidade daquelas que estava inadimplente da Caixa Econômica foi vendida e aí o dinheiro entrou. Então, teve todo um ajuste, mas ele conseguiu colocar o condomínio em dia antes de receber esses valores de uma das unidades que foi vendida. Ele conseguiu equacionar o caixa.
Agora, você só consegue fazer, né, isso se você tomar a decisão. Porque quando você não toma a decisão de perseguir os números, ficar atento com o valor, principalmente esses que eu mostrei para vocês. Poxa, quanto que eu tenho na conta ordinária? Até esses dias atrás eu falei isso com a Vânia. Né? Eu falei assim, Vânia, como é que está a conta ordinária? Como é que está a inadimplência? Quanto que tem disponível? Por quê? Porque se você tem esses números, você consegue tomar decisões. Ah, está sobrando quanto? Vou poder investir? Não vou poder investir? Né? Acho que a gente falava disso, né, Vânia? Se podia ou não investir algum valor por conta dessa questão. Agora, falo para vocês, o síndico que não faz isso, ele vai gerar problemas. E os problemas são esses que você tem visto, como o Maciel contou para nós. Tá? Mas, David, os moradores não estão nem aí. Caso que eu falei para vocês no início da Marilene, que os condôminos não estão nem aí, os condôminos continuam apoiando o síndico, mesmo ele não prestando contas. Ou vai fazer rateio, pasmem, fez um orçamento, apresentou esse orçamento para um conselheiro, ninguém mais viu o orçamento da obra, uma obra de quase 30 mil, ninguém viu o orçamento, não fez nenhum outro orçamento e aprovou para fazer a pintura lá na entrada do condomínio. Então, tem condomínio que realmente não está nem aí? Tem. Mas cabe quem fazer os condôminos ficarem atentos, ligados, espertos? Cabe ao próprio síndico, e quando esse não faz, cabe ao grupo gestor, aos conselheiros, ao subsíndico, à equipe. Agora, nem o síndico faz, nem os conselheiros faz, condômino, você levanta a bandeira, cobra, exige, mostre a convenção que fala que tem que ter os orçamentos, mostre que tem que ter a prestação de contas anual, está no Código Civil. Né? Porque se não fizer isso, não vai resolver o problema. Os condôminos, muitas vezes, não é que eles não estão nem aí, eles não estão... Eles estão confiando demais, é isso que eu quero dizer. Eles confiam demais que o síndico está fazendo melhor. Mas nem sempre o melhor que o síndico está fazendo é o que o condomínio precisa. Daniele Rodrigues, você sabe no caso da tua síndica, na cabecinha dela, né, ela está fazendo o que ela acha que é o melhor. Mas não é o melhor para que o condomínio, que no caso vocês, querem, precisam. Então é por isso que tem que ser um trabalho conjunto, de todos ouvirem. Eu fiquei feliz de que vocês conseguiram fazer ela desistir do rateio. Parabéns. Um condomínio falido, por exemplo, o condomínio lá do Maciel, em São Leopoldo, o condomínio é falido. O condomínio falido tem jeito? Essa é a pergunta. Um condomínio falido tem jeito? Vamos lá. O cara tem uma arrecadação mensal de 80 mil, condomínio gasta 100 mil e está devendo 375 de água. Tem jeito? A gente vai fazer esse exercício já. Eu posso dizer para você que sim, tem jeito. E pela lei, obrigatoriamente, tem jeito. Por quê? As pessoas, elas se escoram, falam assim, eu paguei a taxa condominial, não é problema meu. A minha conta de água e luz está paga. Deixa eu explicar uma coisa. A dívida do condomínio é a dívida de todos os condôminos. Não tem jeito, ninguém escapa disso. Tá? Então, o condomínio que está devendo muito, endividado, tem jeito. Ele tem como resolver o problema, né? Um condomínio falido tem como ser reerguido? Tem. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas tem como resolver o problema. Então, vamos lá. Qual o jeito, né, que a gente vê o pessoal errando muito? A primeira é não olhar os números, e aí eles rolam a dívida. Rolam a dívida. O caso que eu expliquei aí do condomínio do Maciel. O síndico empurrava, não pagava água 2 meses, não pagava água 3 meses,
não pagou água há 6 meses, veio ou cortava a água ou fazia acordo, fez acordo de parcelamento. Fez um acordo, fez 2 acordos. Será que ele vai conseguir fazer o terceiro acordo? E se ele fizer o terceiro acordo, ele vai conseguir honrar todos os acordos mais a conta? Não vai, a não ser que ele aumente a taxa condominial. Então, o jeito errado é empurrar com a barriga. O jeito errado é focar no problema e não na solução. Você que é meu aluno no Fábrica de Síndicos, lembre sempre de focar na solução. Vai doer? Vai doer. Tem hora que não tem jeito. Às vezes o doer não significa aumentar a taxa condominial. Às vezes significa reduzir serviços do condomínio. Né? Às vezes a gente fala, ok, não vai ter porteiro à noite. Quem chegar abre o portão e entra. Vai ficar fechado, não vai ter porteiro à noite. Mas é uma forma que você tem de cortar despesa. Olha, nós temos 2 pessoas para limpeza, vai ter uma só. Nós temos manutencista mensal, não vai ter mais. A gente chama alguém para fazer socorrer quando precisar. Então, eu estou dando aqui para vocês informações de que o jeito errado é deixar para depois, e o jeito certo é resolver, pensando em soluções, e não olhando só para o problema e arrancando o cabelo, né, ficando nervoso. Agora, jeito certo, vamos lá. Então, vamos primeiro, eu vou voltar o Excel aqui na tela, e aí a gente vai em cima disso, vamos simular que esta arrecadação, então, seria um condomínio que está endividado, tem inadimplência, está endividado, tem inadimplência, está endividado, você assumiu como síndico agora, quer resolver o problema e você não sabe como fazer, tá bem? E aí eu vou dar o passo a passo do que eu faria se estivesse nessa situação. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui numa situação onde o condomínio tem uma inadimplência de 7.920, o resultado mensal está negativo em 10 mil, todo mês o resultado mensal é 10 mil negativo, tá? Gera uma falta de caixa de 17.920. Vamos colocar aqui que ele não tem mais valor disponível em caixa. Ok? Se ele não tem mais valor disponível em caixa, o alerta de caixa foi a 0, significa então que ele virou totalmente endividado. Vamos colocar aqui na nossa regra agora, vamos piorar a situação dele, vamos falar que ele tem contas em aberto na ordem de 120 mil reais. Ok? Então, o exercício é simples. Assumir um condomínio que deveria estar com uma arrecadação de 132 mil mensais. Então, vamos piorar a coisa aqui. Vamos colocar aqui que ele deve 320 mil. Pronto. Assumir um condomínio que tem uma arrecadação de 132 mensais. O valor que é pago é de R$500 por unidade. E automaticamente ele tem aqui uma ordinária e um fundo de reservas, né? Ele tem uma inadimplência de 7.920, que é 6%. Ele tem um resultado mensal negativo de 10 mil, falta 10 mil reais. Bom, falta 10 mil reais. Se nós fôssemos fazer uma conta simples, pensando só nesta linha que é o valor que falta, era só a gente falar assim, ok, vamos dividir então 10 mil que falta, vamos dividir pelo número de unidades, era só aumentar
37,87 na taxa condominial, na conta ordinária, que você iria equalizar, né, o caixa. Bom, David, para aumentar na conta toda, é o mesmo valor dividido por 0,95. Então, é este valor aqui dividido por 0,95. Por que 0,95? Porque é 5%. Então, é matemática. Aumenta R$40 para arredondar, ó, que você vai ter aí, então, a solução do problema do teu resultado mensal. A questão é, resolver o resultado mensal resolve o problema? Não resolve. Porque você tem uma dívida, né? Você tem uma dívida de R$320 mil. E agora, David, eu tenho uma dívida de R$320 mil. Como é que eu resolvo isso? Bom, vamos lá? Vamos primeiro entender quanto isto seria para cada unidade. Então, esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. Olha, eu tenho aqui 320 mil. Se eu pegar, de novo, 320 mil dividido por 264 unidades. Olha só, eu teria o valor de R$1.212 que teriam que ser pagos por cada uma dessas unidades. Será que isso é possível? Será que isso é fácil? Não é, com certeza não é. Então, se você chegar para a unidade agora, que está acostumado a pagar 500 e falar, vai pagar 540, eles já vão chiar bastante. Se você falar, não vamos pagar 540, além dos 540, você tem que pagar uma parcela de R$1.212. Só que não é R$1.212, porque você precisa lembrar que você tem aí uma inadimplência, né? E que provavelmente 6% deixarão de pagar. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem 1.212, vai ser dividido por... algumas pessoas não entenderam a conta que eu fiz para chegar nos 5%, que é 0,95. É assim, ó, 100 menos 5 é igual. Pronto, tá vendo? Olha lá, você vai ter, então... Opa, só um minutinho. Faltou um parênteses aqui. Pronto, dividido por 100. Vocês estão enxergando aqui em cima a fórmula? Então, eu peguei o valor dividido por, abre parênteses, 100 menos 5, fecha, dividido por 100, fecha parênteses. O que eu fiz aqui foi agregar, a gente chama de agregar valor. Por quê? Porque se você pegar e multiplicar por 5%, a gente chama de fazer a conta de baixo para cima e de cima para baixo, né? Se você pega um valor e multiplica vezes 5%, olha só, olha a diferença que dá. Isso aqui é igual a este vezes 1,05. Deu 1,272. Aqui está dando 1,275. Significa que se eu tirar aqui se eu tirar 5% do fundo de reservas, eu não tenho o mesmo 1.212 livre. Para que eu tenha livre, eu tenho que fazer essa matemática maluca aqui, ó. Eu vou pôr a fórmula em evidência aqui para vocês. Essa é a fórmula que eu fiz. Então, é essa célula aqui, dividido pelo valor. Ok? No caso, não é 5, né? A inadimplência é 6, então deixa eu mexer aqui no lugar do 5, vou pôr um 6. Nós teríamos que ter uma parcela de R$ 1.289. Bom, R$ 1.289. Agora, o síndico tem um grande problema, o grupo gestor tem um grande problema.
até quanto será que esse nosso condômino suporta pagar mensalmente para alcançar isso? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, até quanto eu consigo parcelar minha dívida com o meu fornecedor, com o meu credor? A dívida é com o banco? A dívida é com a Sabesp? A dívida é com a Eletropaulo? Né, com a empresa de energia? Com a empresa de água? Com quem é sua dívida? É com a portaria? Se você tem uma dívida com a portaria, meu amigo, você não vai conseguir parcelar essa dívida, porque ele precisa disso para pagar a mão de obra. Se você tem a dívida com a empresa de água, aí você até consegue parcelar. Então vamos lá. Vamos fazer alguns cálculos aqui. Se eu pegar isso aqui e dividir em 24 meses, vamos colocar aqui então, ó, 24 meses, ó, 12, 24, 36. Vamos ver quanto que seria isso? Ok. Então, é claro que o melhor seria se você conseguisse parcelar esta dívida em 36 meses. Vai ter juros, vai ter uma certa composição, que ao ter esses juros, essa composição, você vai aumentar aqui, né? Eu pus contas em aberto, vamos deixar então dívidas. Põe assim, ó. Você pega a dívida, então, de repente, a dívida vai aumentar um pouco mais, vão acrescer juros, moratória para 36 meses. Vamos colocar aí que aumentou aqui para 370 mil. O cálculo já foi feito. Nós chegamos aqui num valor de R$ 41,42. Já está prevendo que os inadimplentes não vão pagar, já está prevendo já está prevendo que os inadimplentes não vão pagar, então, e já está prevendo a correção e os juros. Então, se você está devendo, né, no caso de alguém que assume um condomínio que tem esse problema de dívida, a primeira coisa que você tem que fazer, né, você tem que entender como está o caixa, tá? Esse é o primeiro ponto. Sem entender como está o caixa, que é o que nós fizemos aqui, ó. Nós viemos e entendemos quanto arrecada, quanto é da ordinária, quanto tem inadimplência nominal. A gente viu o resultado mensal, que é negativo. Nós vimos qual é a falta de caixa. Nós vimos quanto tinha no caixa. Nós entendemos qual era o alerta de caixa. Quando você vê tudo isso, você fala, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer para resolver o problema? Então, o que você tem que fazer? Você tem, neste caso, diretamente percebido, você tem que fazer um reajuste na arrecadação de 500 para 539,87. Está aqui. Vamos colocar aqui, ó, 39,87 aqui. Pronto. Então, nós vamos ter uma composição nova que vai ser isso mais isso aqui. Faz de conta que todas as unidades têm a mesma metragem, tá? Não estou aqui falando de fração ideal, não. Peguei um valor único. Tá aí, esse é o novo valor, 539,87. É isso aí que tem que ser cobrado. Mais um rateio de 36 meses de R$ 41,42. Tá? Então, o primeiro ponto é, como está o caixa? A segunda é, como posso parcelar a dívida? O terceiro, aí você vai, como posso fazer o rateio? Ou reajustar a taxa, porque você tem um problema de caixa que precisa ser resolvido. Quarto, como que eu posso fazer o rateio da dívida? Você não põe a dívida dentro do planejamento financeiro. A dívida, ela não passa a integrar o valor da taxa condominial.
Não é, agora eu pago taxa condominial R$582. Não, você paga 539, 540 de taxa condominial, mais 41 e 42 de rateio. É assim que funciona, tá bom? Então, deixando assim bem claro, né, para vocês entenderem isso, para não meter o pé pelas mãos. David, por que você é tão contra o rateio se nesse caso você sugeriu rateio para resolver o problema? Pessoal, eu sugeri rateio para resolver o problema como última instância. O rateio é assim, condomínio faliu, não tem mais o que fazer, eu vou usar rateio. Tem que fazer uma grande obra no condomínio. Então, eu faço rateio para ter aquele dinheiro para aquela grande obra. Mas, para a taxa condominial, ela tem que fazer frente às despesas do condomínio, inclusive despesas de manutenção. Espero que isso tenha ficado claro. É claro, né? Eu falei aqui para vocês, depois dele fazer isso, qual que vai ser o passo? Vocês sabem bem, isso vocês já sabem. Você tem que conscientizar, depois você tem que ir, então, para votação. E eu sempre explico isso. Na votação, alguém fala assim, vamos pegar o caso hoje, o Edson falou lá para nós, olha, tem um caso aqui no condomínio que a gente vai colocar em votação, os condôminos poderão ou não votar o aumento da taxa condominial. A Daniele Rodrigues colocou, olha, nós conversamos aqui de levar 2 propostas de aumento, 10 ponto alguma coisa ou 3%. E aí o condômino vai decidir. Isso pode acontecer? Pode. Como pode também acontecer de não dar aumento nenhum, que é o que o Edson falou, de repente os condôminos não vão aceitar. A pergunta que vocês têm que fazer no momento desse é: que despesa vocês querem que corte? Põe na tela as despesas. Vamos lá. Primeira, maior despesa do condomínio. De repente, a maior despesa é serviço de terceirização com portaria e limpeza. Coloca lá. Quantos são e quem nós vamos dispensar? Quem vai fazer o serviço no lugar deles? Ou se vai ficar sem o serviço? E vai listando, despesa por despesa. Eles têm que decidir o que vai cortar. Por quê? Porque ali vai ficar votado, decidimos não aumentar e decidimos cortar X despesas para que você, síndico, se proteja. Porque senão amanhã vai chover reclamação porque tem lixo, porque não está limpo, porque tem pó, porque falta segurança, porque falta manutenção. E eles vão reclamar. Então, o que fazer? A decisão tem que ser ali. Olha, pessoal, vocês não querem dar o aumento, eu já percebi, já senti. O que nós vamos cortar? Se vai cortar, nós vamos tomar aqui o voto juntos. Vai ser decidido aqui o que vai ser cortado. Isso é uma reunião para definir orçamento anual, né? O plano anual do orçamento do condomínio. Tá bom? Previsão orçamentária. Agora, não queremos cortar despesa nenhuma, mas também não queremos aumento. Não tem mágica. A resposta é simples. Como síndico, eu vou ter que cumprir a lei. A lei diz que as despesas do condomínio têm que ser pagas por seus condôminos conforme a fração ideal. Nessas circunstâncias, não tendo dinheiro para fazer o pagamento, eu farei um rateio. Por isso, Daniele, que eu chamei a atenção de vocês para esse caso. Mandei essa resposta lá no grupo do WhatsApp. Porque se a síndica, vocês do conselho, levarem uma proposta que não é a proposta que vai fazer frente à necessidade do condomínio, automaticamente vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, não tem outra saída. A lei exige que o síndico faça o rateio. E a única coisa que ele vai ter que fazer é ir para a Assembleia para justificar, não para pedir, mas ele vai para a Assembleia para falar assim, estou justificando que o rateio foi por esse motivo.
o síndico não precisa de ir na Assembleia para pedir aprovação de rateio para pagar a conta ordinária. Tá claro isso, pessoal? Não tem dinheiro para pagar a conta ordinária, o síndico vai dar um jeito. E esse dar um jeito é fazer rateio, porque ele não pode fazer empréstimo. O empréstimo ele teria que passar em voto, teria que estar votado. Só um banco louco que empresta dinheiro sem voto de Assembleia. Mas tem gente que empresta, né? Então, atenção para isso, tá bom? Eu estou sendo bastante enfático nisso, porque eu sei que aonde eu vejo dois lados. Eu vejo o síndico medíocre, que tem medo de enfrentar os condôminos, falar a verdade, porque não é uma decisão popular essa, não é populista, né, como está muito em moda falar por aí, não é populista, não é popular, porque do lado de lá, o cara vai ficar bravo com o síndico, que vai aumentar a taxa condominial. Mas se ele não fizer e tiver que fazer o rateio, como que vai ser? Não vai ficar bravo do mesmo jeito? Então abre o jogo, explica quais são as regras e o que vai acontecer. Galera, fazendo isso, não tem como dar errado. Tá? É claro, deixa eu voltar aqui, eu não posso deixar de dizer, tá vendo aqui quando eu falo como está o caixa? Vamos deixar isso aqui muito claro aqui para vocês. Quando eu falo como está o caixa, é o momento que eu avalio se eu posso, né, cortar despesas. Então aqui, eu vou verificar, tem como cortar despesa? É aqui, ó. Tá bom? Corte de despesas. É nesse momento aqui que se avalia. Porque se tem o que cortar despesa, você não precisa perguntar para o condômino. Você já vai com a proposta. Agora, se você vê que não tem como cortar, porque vai gerar problema de serviço, aí você leva para os condôminos tomar a decisão, que a decisão não vai ser sua, você não vai ser, então, questionado depois. É isso aí, galera. Nós vamos abrir, então, aqui para perguntas e respostas. Já temos aqui a pergunta da Vânia e do Valdez. Vamos lá, Valdez, estou te vendo aqui na tela, vou adicionar você. A pergunta é a seguinte deles, ó, uma pergunta muito inteligente, muito boa. A pergunta é, com esse aumento na cota e mais o rateio, não teremos aumento da inadimplência? Isso vai piorar ainda mais o quadro. Normalmente é o que se prega, mas não é o que acontece. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Você pega um condomínio classe D. Vamos pegar aqui de A a D, tá bom? Classe A, condomínios caros, sabe, que estão aí em regiões nobres das melhores capitais do país. B e C são condomínios mais classe média. E condomínio D, normalmente, são condomínios Minha Casa Minha Vida, são condomínios periferia. Assim, mais periferia, muitas unidades, né? Num único condomínio, você tem condomínios aí de 800, 1.200 unidades, condomínios gigantes, né? Cidades mesmo. Ok. Quando você tem isso, Vânia, Valdez, quando você tem isso, então imagina assim, ó, em um condomínio classe A, taxa condominial, vamos colocar lá, R$5.000. Condomínio classe B, taxa condominial, R$2.000. Condomínio classe C, taxa condominial, R$700. Condomínio classe D, taxa condominial, R$120. Ok? Então você tem essa curva aí. Quando você tem essa curva, você fala assim, o cara lá no condomínio classe D, que ganha seu dinheirinho suado, tá ali pagando a parcela do apartamento, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, CDHU, não importa, e ele tem ali uma taxa que ele está pagando, ele deixa de comprar um tênis, um sapato, alguma coisa, mas ele honra, ele paga. Ele vai deixar de pagar se ele ficar desempregado. Quando você sobe para a classe C, aí você tem, que é ali o pessoal do início da classe média, CB, o que acontece muito? Eu vou viajar, eu vou usar o cheque especial, eu vou atrasar o condomínio. Depois, quando eu voltar,
eu vejo como eu faço para pagar. Tem muito isso. Então, só que esse muito isso, normalmente acaba estando dentro desses 6%. Ou dentro daquela taxa que já é conhecida como inadimplência do condomínio. Porque eles se enrolaram em algum momento e não conseguiram sair mais. É muito comum isso. Tá? Então, eu estou comentando isso com vocês porque eu também eu era alertado. David, mas vai aumentar a inadimplência, vai aumentar a inadimplência. Quando a inadimplência aumenta e você entra com aquele método de cobrança que eu ensino para derrubar a inadimplência, aqueles que estão fora dessa faixa, aqueles que naquele mês não estavam esperando, não cortaram uma pizza, não cortaram uma saída para um restaurante, alguma coisa assim, naquele mês ele ficou inadimplente, mas ele corre para no mês que vem já cobrir e já volta à normalidade dele. E esse é o histórico, tá? Então eu posso falar para vocês que é um histórico que realmente tem de anos, desde 2015 eu tenho acompanhado em vários condomínios, e é o resultado. E tenho tido pessoas que me procuram, falam, mas David, aqui a taxa condominial é R$60. E o pessoal não paga. O que eu faço? Então, entendeu? Tem isso. Então, vai muito de como você mantém a transparência, como você demonstra realmente que não tem como você demonstra que nos condomínios da região está mais caro. Eu estava numa situação, numa reunião num condomínio, que a taxa condominial, incluindo conta de gás e água, eles estavam incluindo água e gás. Um condomínio pequeno, de uma torre só, 44 unidades. Eles estavam pagando por volta de R$400 mês. Então, você sabe quanto custa o gás para você. Agora, pega o gás e energia elétrica, que em um ano, agora de pandemia, teve uma variação de 40%. 40%. Tá certo? Como é que você, mantendo uma taxa condominial fixa, todo mês o mesmo valorzinho, você faz frente a pagar duas grandes despesas que tiveram aumento de mais de 40%? Você não faz. Então, ali foi colocado para eles exatamente isso que nós estamos apresentando para vocês. E chegou uma hora que os próprios condôminos falaram, não, vamos ter o aumento. Vamos ter o aumento, porque pelo menos a gente sabe qual é o valor, e ali, corta aqui, faz assim, usa fundo de reserva, não usa, chegaram num valor e foi tomada uma decisão. Mas não ficou naquele negócio de, se faltar, faz o rateio. Porque pior é você saber assim, ó, eu tenho que pagar 700 de condomínio. Beleza. Dura chegar mês que vem e não vir 700, vir 850. Eu não estava esperando aqueles 150 a mais. Aí é onde dá o problema da inadimplência. Tá bom? Fora da programação. Fora da programação. Posso só falar uma coisa? Pode, querido. Primeiro, assim, agradecer você mesmo. Eu falei, olha, eu vou fazer uma campanha, David, aí, viu? Tá bom, depois que a gente conversou, que eu estava insistindo já faz tempo na questão de investir o fundo de reserva, para não ficar parado, que daí você me passou lá e fez as perguntas, aí eu fui conversar com o síndico, a gente chamou, conversou, aí ele também não tinha os dados, pediu para a administradora mandou, e ele não entendia o que eu queria saber. Eu falava, eu olho aqui o livro caixa no último dia do mês e vejo um saldo lindo e maravilhoso, mas eu sei que eu tenho fundo de reserva, eu sei que tenho projeto de segurança. Aí, quando nós conseguimos todos esses valores de quanto era de cada conta que tinha que ter certinho, e a gente pegou, pelo que nós já pagamos, fizemos uma média de cálculo para saber se estava certo, aí eu descobri que o saldo de fevereiro, que era de 159 mil e pouco, na verdade, ele era negativo em 19, quando eu tiro o projeto de segurança, quando eu tiro o fundo de reserva.
Aí a gente chamou o síndico, eu mostrei as continhas na ponta do lápis para ele, tudo direitinho, fez, daí ele, mas eu não sabia, porque aí teve umas conversas. Aí eu falei, não vai gastar mais nenhum centavo. Aí ele é Pinochet, eu fui mais que ele. Eu falei, não vai gastar mais nenhum centavo, porque não tem para gastar. Aí agora a gente está numa... Aí ele queria fazer o rateio do fundo de reserva. Só que nós temos R$ 85.000 de inadimplência acumulada. Eu falei, não vai fazer rateio de nada. Mas volta o dinheiro para o condomínio. Eu falei, volta para o condomínio, mas não volta para o meu bolso. Eu falei, e a gente está pagando a conta dos outros. Então, agora, com muito custo, ele está concordando da gente explicar isso na Assembleia que vai ter dia 29. E se ele não explicar, eu já falei que eu explico, mesmo se ele não quiser. Porque o Valdez já fez hoje umas tabelinhas, porque vai ter individualização de gás, de tudo. Então, mostrando quanto foi seguindo assim, o seu raciocínio, é só para ver se o raciocínio é esse mesmo. Quanto que está pagando hoje? Aí, quando com a individualização do gás, a gente vai começar a pagar. E aí quer também equipar a academia, que vai... Substituir os equipamentos de academia, né? Só que assim... Desfazer do que tem e alugar equipamentos. Eu concordo melhores. que precisa mudar a academia, mas só que eu acho que a situação do jeito que está é para esclarecer todo mundo. Não pode ficar no faz de conta que está tudo lindo, maravilhoso. E fazer as contas. Mas assim, eu queria assim, agradecer, viu? Porque e hoje nós passamos a tarde estudando esse módulo aí das contas. E olha, não esqueçam de agregar o valor dos inadimplentes. Alguém fala assim, David, mas você agregou o valor dos inadimplentes. E quando os inadimplentes pagar, o que acontece? Ok, o dinheiro vai para o fundo de reserva. De reserva. Está tudo certo, não tem problema, né? Então assim, fica para o condomínio, não é algo que, vamos gastar com qualquer coisa, né? Eu fico feliz porque você vê, essas coisas que a gente está ensinando aqui, vou pegar o teu caso, é um síndico profissional, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que está ali todo dia lidando com isso. E faltava para ele acompanhar essas informações. É isso que a gente quer chamar a atenção de todos os síndicos, porque o síndico precisa estar de olho nessas informações e não falar que nem a Dani aquele dia falou, que a síndica falou, mas para que serve? Não tem necessidade. Não, tem necessidade sim, porque a gente às vezes olha só para o número final e acha que está lindo, e na verdade não está. Quando a gente menos espera, a gente gera um problema e vem com a solução do rateio embaixo do braço. Valeu. Uma coisa que eu falei para a Vânia, David, é assim, o síndico está acostumado com esse método que ele utiliza de outros condomínios. Só que cada condomínio tem a sua realidade. O que deu certo em um, não está dando certo aqui. Ele tem que ter a expertise de falar, opa, peraí, o que eu estou aplicando aqui não está dando resultado. E hoje ele concordou comigo que a administradora está pisando muito na bola e que desse jeito não dá, que a gente vai trocar. Falei, não é a sua administradora, a gente vai conversar aqui e ver como que vai ser. Aí vamos ver o que vai dar, daí a gente conta os próximos passos. Tá bem. Mas obrigada, viu? Eu que agradeço vocês. Vamos dar a palavra aqui para a Dani Rodrigues, para a Maria Luísa e vamos encerrar então, tá? Dani, você pode abrir seu áudio, por favor? Oi. Oi, querida. Então, na verdade, assim, não foi tão bom assim a reunião, porque, né, a gente discutiu, ela não ria que eu quero chorar. Ela decidiu, mas assim, ela quer levar muita opção para os moradores. A nossa situação é crítica, porque o nosso caixa fechou negativo em janeiro, 27 mil. O que ela está fazendo? Ela está usando do caixa reserva para suprir o caixa ordinário. E o meu ponto de vista, infelizmente, a gente tem que aumentar em 10%, porque o que eles querem, o mínimo de 3%, 3,66%, não vai resolver. Daqui a pouco o nosso caixa não vai ter o que fazer. Hoje eu pedi a inadimplência, ela me passou a inadimplência nominal, eu pedi acumulada, ela não passou, daí uma outra pessoa do conselho que não entende, falou assim, o que impacta? Porque a gente tem garantidora. Não impacta nada, porque a gente recebe o valor total. Então, eu sinto muita dificuldade assim, porque ela faz uma manobra, ela engana tão bem os condôminos, que eu não, sinceridade, eu não sei o que vai acontecer. Daqui, o mandato dela termina em agosto. O condomínio vai estar
zerado, porque, na verdade, a gente tem 18 mil no caixa, que 18 mil não é nada, né? Sim, Porque ela quer fazer... É muito pouco. Ela quer fazer tudo, sabe? Daí está usando, o nosso caixa já está negativo, ainda não temos a prestação de contas de fevereiro. Ou seja, estava 27, vai para uns 30 e pouco. E a gente está um passo disso que você falou aí, do condomínio ficar endividado. A forma de mostrar para os condôminos é essa: você vai pedir a palavra como conselheira, prepara teu PowerPoint com um Excel parecido com esse que eu fiz aqui agora, você viu que não é difícil de montar, e você fala, gente, a nossa situação, se continuar assim, em X tempo vai ter comido o fundo de reserva, e aí? Certo? Porque você fala, primeiro, o fundo de reserva não era para ter sido usado, porque se tiver um problema sério, como é que a gente faz? Agora, usou o fundo de reserva. Se continuar do jeito que está, se não tiver aumento, em X tempo come todo o fundo de reserva. Se tiver 3% de aumento, em X tempo come o fundo de reserva. Você mostra isso para eles, matematicamente falando, e aí você fala, e aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer rateio? Que é o que vai acontecer. Então, em vez de fazer o rateio, vamos planejar e direcionar o que a síndica pode gastar? Aí você fala claramente, porque ela está gastando sem nossa aprovação. Isso que eu ia te perguntar. Na verdade, assim, no nosso regimento, está dizendo que para usar o fundo de reserva tem que ter aprovação dos moradores. Mas ela está usando nesse sentido para pagar as contas. Ela pode, como síndica? Ela pode utilizar, porque assim, ela tem que tomar uma ação. Ela tem que pagar uma conta ordinária. Ela não tem dinheiro para pagar a conta ordinária, ela está lançando mão do fundo de reservas. Ela precisa fazer isso, não tem jeito. O que está errado? O que está errado não é ela usar o fundo de reservas para essa emergência. O que está errado é ela inchar a conta ordinária fazendo investimentos no momento que vocês não têm previsão orçamentária para isso. Então, se você pegar lá, ela fez obras? Fez. Ela equipou salas, ambientes, equipou. Trocou fogão? Trocou. Você pega uma série de coisas que ela fez, ela não poderia ter feito. Então, o caixa está negativo hoje por causa disso. E ela está usando o fundo de reserva, aí neste ponto é errado. Porque seria a mesma coisa que ela falasse assim, vou comprar o fogão com fundo de reservas. Isso é certo? Não. Vou fazer uma obra que poderia esperar, mas vou fazer com fundo de reservas. Isso é certo? Não, porque tinha que ter voto. Ela pode usar o fundo de reservas para cobrir a conta ordinária na emergência? Pode, mas ela não pode fazer isso por sempre, como ela está fazendo. Tinha que ser feito ali e já levado um plano para resolver o problema definitivo. Ou tirar o pé do acelerador, pôr o pé no freio e parar de investir. Ela está tirando dinheiro de lá, está investindo. Então, se vocês tiverem um problema maior hoje, vocês são fritos. Então, é isso que os condôminos precisam estar atentos. Tá? E aí a melhor forma é mostrar claramente os cálculos, que é o que está fazendo. Então, mostrar o que é errado, que é investimento e obras que não estavam previstas usando fundo de reservas, sendo que não é, não, estourou a fossa. Não estourou a fossa. A fossa não estourou. Então, ela não podia estar fazendo essa obra. Ela não podia estar fazendo uma obra. O muro não caiu. Você viu a diferença essa semana? Caiu o muro lá no condomínio do Carlos. Se ele não tem dinheiro na ordinária, ele tem que usar o fundo de reservas. Ele não pode deixar o condomínio sem muro. Ele vai ter que resolver o problema. Mas ele vai ter que chegar na assembleia e falar, gente, eu usei o dinheiro porque o muro caiu e não tinha. Então, ali se resolve. Agora, espera aí que eu comprei mobiliário novo, né, equipamentos novos para academia. Não é o teu caso, mas o que o síndico quer fazer lá no condomínio do Valdez e da Vânia. Está errado, ele não pode, estou vendo aqui que tem dinheiro aqui, vou usar. Não, não pode usar. O dinheiro não é dele, nem dela. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Tina, pode abrir o microfone, por favor, Tina? Seu David, no meu caso é assim, fez o rateio para pagar a água, mas não paga, e agora? Então, Tina, no teu caso aí,
Gente, que difícil. Esse teu síndico, para ele, só tem impeachment. Não tem, né? Só tem impeachment para ele. Não tem jeito, porque faz tudo errado, né? Então, o camarada pega, foi votado que aquele rateio era para água. Era que nem o caso aqui que eu fiz o exercício. Votou um rateio de 36 meses para pagar R$ 41,42 lá. Ok. Para que é esse valor? Esse valor é para fazer o pagamento da água. Aí o cara vai e não paga a água e vai fazer mureta, vai pintar hall, vai fazer... Está errado, entende? Então, os condôminos, nessa situação, como ele não presta contas, como ele não... É se unir para realmente colocar ele fora do condomínio, tirar ele fora do condomínio, né? A lei fala que é importante que seja por maioria absoluta, que nem eu te expliquei essa semana, né? A gente pode até depois fazer um novo vídeo explicando isso de novo para todo mundo, mas maioria absoluta é mais difícil do que maioria simples, né? Vai gerar uma dificuldade para vocês conseguirem resolver o problema. Mas não desiste não, luta. Porque se ele não está respeitando a lei, ele vai continuar não respeitando a lei. Ele vai continuar não respeitando vocês. E ao não respeitar, ele vai continuar aumentando o problema. Você viu que o problema que eu mostrei aqui agora no exercício não foi um problema criado por um condomínio A ou por condomínio B, foi um problema criado infelizmente, pelo síndico, que não resolveu o problema a tempo. Ele tinha que ter resolvido o problema a tempo e não empurrado com a barriga. Ele empurrou com a barriga, foi acumulando, foi gerando dívida, endividando. Foi isso que aconteceu, tá? Vamos tentar. Pelo menos não deixar ela aprovar mais nada. Mas a Assembleia a gente vai bloqueando tudo, até vocês conseguirem tirar ele, tá bom? Tá bom. Valeu, pessoal. Olha, desejo a todos vocês aí um restante... Opa, Maria Luísa levantou a mão? Eu não vi. Fala aí, Maria Luísa, abre o som, por favor. Boa noite a todos. Não, eu só queria passar, né? Vamos ter uma assembleia agora no final desse mês aí, para resolvermos aqueles probleminhas ainda que nós estamos resolvendo. E estou encabeçando aqui a previsão orçamentária que nunca foi feita em nosso condomínio. Eu quero ver se conseguimos resolver isso, né, David? Porque foi a vida toda do condomínio, desde 1991 que existe o nosso condomínio, foi em forma de rateio. Eu até fui conhecer essa previsão orçamentária através do Fábrica de Síndicos. Então, eu não tinha esse conhecimento. Até quando você falava que você era contra rateio, eu falava, mas que tipo? Que tipo é isso de professor ser contra rateio? Como que se cobra, então, condomínio se não fizer rateio, né? Só que eu nunca falei isso. Estou falando agora. Então, vendo isso, quero ver se conseguimos aprovar a previsão orçamentária, né? Que a gente consiga, senão vai ter que mexer em regimento interno. É complicado. Deus abençoe que dê certo, que a gente consiga aprovar a previsão orçamentária para a gente saber o que vai pagar. Então, meses, né? Manda para nós depois, né, antes da reunião, manda com tempo, para a gente dar uma analisada, de poder opinar, para ver se... para ajudar, tá bom? Então, tá bom. Inclusive, vamos conversando até no privado, lá como você sempre tem nos ajudado ali, Zé. Manda lá. Obrigada pela tua ajuda mesmo. De nada, querida. Deus abençoe vocês. Vocês também. Ok, pessoal, chegamos ao final. Um grande abraço para todos, tá certo? E que possamos aí continuar nossos estudos e resolver os problemas do condomínio. Esse problema financeiro é um problema real, é grande, não pode ser deixado para depois, e o síndico tem que resolver, o conselheiro tem que resolver, e os condôminos têm que estar de olho. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.